Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Agostinho aqui no nosso estúdio, ele que vai poder falar sobre disfunção erétil ou como antigamente se falava, impotência sexual. Doutor Agostinho, milhões de homens no mundo inteiro são acometidos por essa disfunção erétil e realmente acaba trazendo um transtorno de vida muito grande para o homem. Poucos assumem isso, vão atrás, se tratam e tem causas variadas. As causas que ocorrem dos 20 aos 40 anos são as mesmas que ocorrem após essa idade? Não, na prática não. A disfunção erétil ela tem algumas causas que são muito diferentes dependendo da faixa etária. Então, aquelas pessoas que são mais jovens, em geral a causa é psicológica, psicogênica. Tem algum problema psicológico que está fazendo com que o indivíduo não consiga ter ereção. Já aqueles homens mais velhos, existe uma tendência a ser algum problema orgânico. Orgânico que a gente chama é quando o indivíduo tem um problema de diabetes, ele tem um problema de pressão alta, problemas crônicos que podem levar à disfunção erétil. Doutor, fala-se muito em andropausa. O homem, depois de uma idade, tem uma queda hormonal. A andropausa também pode levar ao quadro de disfunção erétil? Também pode, tá? O termo andropausa, ele não é o mais adequado, porque dá a impressão de que seria como o que ocorre na mulher, A mulher, inexoravelmente, ela vai entrar na menopausa do ponto de vista médico. Já o homem, embora tenha uma queda dos níveis de testosterona, ela não vai ser uma queda tão grande a ponto do que ser similar do que ocorre com a mulher, mas se convencionou chamar de andropausa, um termo que muitas pessoas utilizam, que se refere a essa questão de queda dos hormônios. Porém, não obrigatoriamente ela vai ocorrer a ponto de trazer um problema para o indivíduo, independente da idade. A gente tem pessoas com 80 anos e que têm níveis hormonais excelentes. Mas para aqueles indivíduos que há uma queda do hormônio, realmente isso pode impactar, porque a testosterona é o hormônio do desejo, A testosterona é o hormônio que te faz desejar ter relações sexuais. Então, se você não tem vontade, se você não tem desejo, a tendência é que não ocorra a ereção. Certo. O senhor falou em problemas psicológicos. Quando a gente fala em problemas psicológicos em jovem, a gente pensa numa gama muito grande de coisas. Perda de emprego, morte de um familiar, problemas financeiros. Sim. Isso tudo realmente afeta? Tudo, porque o estresse, ele pode ser um estresse generalizado ou uma ansiedade específica com atividade sexual. E toda vez que nós estamos estressados, nós liberamos um hormônio que se chama adrenalina. E a adrenalina é aquele hormônio que te faz se preparar ou para briga ou para fuga. E automaticamente quem vai brigar ou vai fugir não está pronto para ter uma relação sexual. Na realidade, ele tem que drenar o sangue para órgãos que permitam com que ele fuja ou que ele lute. Então, todo o processo de estresse, ele pode dificultar a ereção e para alguns homens acabam fazendo com que ele ejacule muito rápido. Então, a ansiedade tem duas ações. Ou o indivíduo perde a ereção, ele não consegue ter ereção, ele perde a ereção, ou ele tem uma ejaculação rápida. A gente chama isso de ações do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é que vai ter essa ação sob o ponto de vista sexual, sobre a vida sexual do indivíduo. Com relação aos fatores orgânicos que o senhor havia dito, algumas doenças como diabetes, hipertensão arterial, não tratada, é óbvio, pode realmente levar a isso também? Pode. Todos aqueles fatores que nós conhecemos que levam à aterosclerose, ou seja, o diabetes, o colesterol muito alto, o tabagismo, então o cigarro, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de disfunção erétil ou impotência sexual. Então todos esses... O álcool em excesso de longo prazo, ele também pode levar à disfunção erétil. Mas o que a gente tem que saber é que o que dá a ereção é a chegada do sangue ao pênis. Então,
existe uma vasodilatação dos corpos cavernosos que permitem com que o pênis se enche de sangue e o indivíduo tenha uma ereção satisfatória. Se o indivíduo está numa situação em que há uma aterosclerose daqueles vasos, né, ou seja, estão parcialmente entupidos, ou pelo diabetes, como eu disse, ou pelo colesterol muito alto, ou pelo cigarro, ou pela hipertensão, existe uma tendência de não haver uma quantidade suficiente de sangue para dar firmeza no pênis. Tá? É lógico que todos esses problemas eles ocorrem em longo prazo. Tá? Então, não é porque o indivíduo está diabético há 2 anos que ele vai desenvolver disfunção erétil. Não. Esse é um problema em longo prazo. São anos e anos e anos para que esse processo vá se desenvolvendo. Ô Agostinho, alguns medicamentos tomados via oral ou até injetáveis, até mesmo hormônio, tem algumas pessoas que tomam aí esses hormônios para ficar bombado. Isso pode realmente trazer a esta doença, a disfunção erétil também? Também. Então, existem vários medicamentos, né? Alguns como antihipertensivos, tá? Essa categoria que também pode trazer um problema para os pacientes. A questão do hormônio é um problema sério. Hoje está na moda, né, a utilização de testosterona, principalmente em academias, né? Isso é extremamente comum. E o uso crônico, tá? Também não vou dizer assim, o uso curto, obviamente não vai causar grandes problemas, tá? Mas o uso crônico dessas substâncias leva a uma atrofia testicular, ou seja, o testículo ele vai ficando pequenininho, né? Ele vai diminuindo de volume e pode culminar tanto com infertilidade, então essas pessoas acabam ficando inférteis, elas não conseguem ter mais filhos, como também com a disfunção erétil, né? Impotência sexual. O indivíduo fica extremamente forte, né? Mas do ponto de vista sexual ele já não consegue mais ter uma atividade normal. Tá? Vou repetir que isso não é de imediato, né? Isso está associado ao uso crônico dessas substâncias, tanto de medicações, de algumas medicações, como também do uso excessivo de hormônios. Nós falamos aí em algumas causas da disfunção erétil, tanto na psicogênica quanto na orgânica. Tem tratamento, Agostinho? Hoje você poderia dizer que o indivíduo que tem uma disfunção erétil, se procurar um médico, ele vai ter sucesso no seu tratamento? Ele vai ter sucesso, tá? Eu acho que uma das partes que mais evoluiu do ponto de vista médico foi justamente a questão do tratamento da disfunção erétil, né? Nós temos vários níveis de tratamento, desde o tratamento psicológico, né? Que pode sim ajudar bastante nessas pessoas que são extremamente estressadas ou ansiosas, né? Então, o tratamento psicoterápico pode ter um efeito muito bom. E para aqueles que não resolvem, nós temos tanto medicamentos, né, desde medicamentos orais até injetáveis, e também a prótese peniana, né? Então, os casos mais rebeldes em que os outros tratamentos não funcionaram ou o indivíduo não aceitou aquela proposta, o indivíduo pode ser tratado então com a prótese peniana. Né? E realmente com um bom resultado. Com bom resultado, aquelas pessoas que têm uma cabeça boa, ou seja, psicologicamente elas estão bem, e o problema básico é a falta de capacidade de ereção, elas reagem muito bem. Ela funciona muito bem com o tratamento. Tá? O problema é que sexo é mais complexo, né, do que só ter uma ereção. Então, alguns indivíduos, eles têm dificuldade, mesmo sendo capazes de ter uma ereção, por outros motivos. Né? Uhum. Então, em geral, quando o indivíduo tem um problema orgânico, ele também tem um problema psicológico. Tá? Então, eles acabam ficando mistos. Né? Uhum. Então, todo que tem orgânico costuma ter também um pouquinho de psicológico, de falta de confiança, por exemplo. E aqueles psicogênicos não necessariamente têm um problema orgânico, né? Às vezes é só um problema psicogênico mesmo. Né? Vale também para a disfunção erétil que o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, o resultado é melhor ou não? Em qualquer época consegue-se um bom resultado? É que, assim, na prática existem graus de disfunção erétil, né? Então, tem alguns indivíduos que têm uma disfunção leve, né? Então, ele tem uma ereção parcial. Em determinadas situações ele tem uma ereção mais firme, ele até consegue ter uma relação normal.
E esse, obviamente, ele responde melhor aos tratamentos medicamentosos, né, ao tratamento inicial. Já aquele indivíduo que tem uma impotência total, né, ele não consegue nada, ele não tem ereção nenhuma, mesmo sob um estímulo ou mesmo com medicação, provavelmente nós vamos ter que usar métodos mais invasivos, né, ou a injeção intracavernosa, que é um tipo de tratamento, ou a cirurgia. O que precisa de ficar claro é que, assim, se o indivíduo tem desejo de ter relacionamento sexual, é possível obter uma situação em que ele vai ter ereção. Qual que é o problema, Zé? O problema é que algumas pessoas, elas querem retornar ao que eram quando tinham 20 anos de idade, né? E isso, infelizmente, a medicina ainda não conseguiu obter êxito, né? Nós conseguimos tratar, o indivíduo consegue ter a ereção, mas, infelizmente, conseguir uma máquina do tempo para que o indivíduo que tenha 65 anos tenha uma vida sexual como quando ele tinha 20, isso é impossível, né? É até curioso, né, que alguns chegam e falam assim, doutor, né, o indivíduo tem 69 anos, ele fala, doutor, mas já não está mais como era antes, né? E aí eu brinco com ele, mas o senhor joga futebol como quando o senhor tinha 25 anos? Doutor, futebol não, né? Então, mas o senhor tem a mesma força? Não, doutor, não. Então, é natural, né, que exista uma mudança do padrão sexual conforme a gente vai ficando mais velho, né? Então a gente vai partindo de uma situação de inexperiência, né, de número, para uma situação de experiência e de qualidade, né? Então o que vai acontecer é que nós vamos nos adequando com o passar do tempo a uma situação, tá? E é isso que a gente deve fazer, né? E tendo essa mentalidade, é sim possível ter uma vida sexual com mais de 80 anos, 80, 85, 90 anos. Eu acho que o que você falou é muitíssimo importante. Muitas vezes o indivíduo que busca um tratamento está querendo voltar dos 65 lá para os 20 anos. Isso é impossível. Você não corre o que você corria, você não tem a mesma vitalidade que você tinha, o que você tem a mais é a experiência. E você tem que usar isso. Com qualidade você vai conseguir ainda ter relações sexuais. Agora, querer voltar a fazer o que você fazia com 20 anos, 4, 5, 6, não tem mais como. Não tem. O óbvio, o seu organismo vai se deteriorando e não tem como você exigir que ele tenha 20 anos. Você não quer enxergar o que você enxergava. Você não quer jogar o que você joga. Então, é óbvio que você vai conseguir ter, como você falou, mas dentro do possível. E o possível aos 60, 60 e poucos anos não é o mesmo dos 20. Não. E se o pessoal entender isso, eu acho que é importantíssimo. Essa sua colocação é fantástica. A pessoa tem que saber que existe um tratamento, mas também existe um limite para tudo. Antigamente, Agostinho, eu estou falando antigamente, quando eu me formei e tal, não existiam esses medicamentos que tem hoje. Você tinha que fazer injeção e tal. Obrigava o indivíduo a procurar um cardiologista, ir lá, ver se podia, um clínico geral, se podia usar, se não podia, com a supervisão de um urologista que indicava esses medicamentos. Já com os medicamentos que existem hoje, que são medicamentos, na maioria das vezes, via oral, o pessoal acabou abandonando isso. É sempre um amigo que fala, vai lá na farmácia, compra esse, compra aquele. Isso é ruim, o indivíduo muitas vezes promovendo essa automedicação, pode trazer algum risco à vida dele? Sim, particularmente se for um indivíduo sedentário. Tá? Eu acredito que o mais complicado nessa situação é aquele indivíduo que não pratica esporte, ele tem uma atividade física muito precária, ele já tem disfunção erétil, né, um bom tempo, e aí ele resolve comprar um desses medicamentos, tomar o medicamento, e na hora da atividade sexual é óbvio que ele vai ter que fazer um esforço físico que ele não está habituado a fazer. Então, nessa situação, ele corre sim um risco bastante considerável, né? Como eu disse, esse processo de aterosclerose, numa boa parte de quem tem disfunção erétil, ele ocorre em todos os vasos. E às vezes ele predomina no pênis, mas ele também pode estar acontecendo no coração, né? Então existe sim um marcador daquele indivíduo que tem uma disfunção erétil mais severa
com a insuficiência coronariana, que é o problema de faltar sangue no coração. Tá? Agora, viu, uma coisa que se confunde muito é dizer que o remédio em si, por si só, ele faz mal para o coração. Não é verdade. Né? A história, inclusive, do Viagra, que é a sildenafila, é de que ela tinha sido proposta inicialmente como um tratamento para o coração, tá? Para a insuficiência coronariana. Né? E quando se começou a utilizar a medicação, vários pacientes falaram, olha, doutor, eu tomei o remédio e, nossa, parece que ficou melhor a parte sexual, né? E aí os pesquisadores, eles mudaram um pouquinho o foco da pesquisa para investigar justamente esse efeito sexual, que era, do ponto de vista médico, até muito mais relevante naquele momento do que avaliar a droga para o coração. Né? E parte dessa confusão ocorre porque ele inibe uma enzima e que pode fazer a pressão arterial cair bastante. Então, para aqueles pacientes que tomam remédios para dilatar a coronária, né, eu vou citar dois aí que são os mais conhecidos, o Isordil e o Sustrate, há uma contraindicação absoluta para usar esses remédios, porque eles já são vasodilatadores. Então, o indivíduo vai tomar um outro vasodilatador e ele pode ter uma consequência muito ruim, com queda de pressão e algumas outras alterações aí que são perigosas. Né? Mas, assim, o ideal é evitar a automedicação, particularmente nessas situações em que o indivíduo é sedentário. Nessas é que o risco é maior. Né? Então, evitar esse tipo de automedicação. E aqueles indivíduos que têm uma disfunção erétil devem sim procurar um cardiologista, fazer uma avaliação, porque eventualmente o mesmo problema que está causando aquela disfunção erétil está ocorrendo também no coração e ele pode ter um infarto. Né? E às vezes, né, todos nós sabemos que o infarto ele pode ser silencioso, né? Ou o indivíduo não recebeu um aviso de que ele vai infartar, né? Ele tem e infelizmente acaba não sobrevivendo. Né? Isso é de suma importância, justamente porque a automedicação pode trazer como consequência algo indesejado. Se ele tem uma avaliação prévia, uma indicação correta do uso da medicação e uma indicação precisa, tem que usar desta maneira, eu acho que ele não precisa correr risco por causa disso. O sedentarismo realmente acaba sendo o grande fator, pelo que você falou, ele não está acostumado a exigir tanto do coração e de repente faz um exercício físico aí prolongado e intenso, acaba tendo infarto e depois a culpa ainda foi do medicamento. Existem alguns medicamentos modernos para isso, como eu falei há anos atrás, lá quando eu me formei, existia essa papaverina que aplicava e tal, e não tinha outro. Hoje, cada vez mais se discute esses medicamentos que são medicamentos com menos efeitos colaterais e com mais efeitos locais. Existe alguma droga nova? Você falou do Viagra, que foi o mais famoso, que foi o primeiro aí. Existe algum outros que estão em moda ou que estão sendo usados com menor risco? Olha, na prática, assim, todas as drogas novas que surgiram com ação boa em relação à ereção vieram de estudos derivados da droga inicial, que é a sildenafila, que é o Viagra. Né? Então, depois nós tivemos a tadalafila, né, que o nome mais conhecido comercial é o Cialis, mas tem vários já, várias drogas. Nós tivemos a vardenafila, que depois acabou saindo no mercado, né, que era o Levitra, a Vivanza. Nós tivemos uma droga que é nacional, que é o Eleva, né? É o Eleva, me desculpem, está faltando, sumiu agora aqui o nome científico do Eleva, tá? Mas que é uma droga nacional, e todas elas têm um princípio meio similar. O que muda é o perfil de efeito colateral e a questão do tempo de ação. Né? Dessas drogas, o que tem um tempo mais prolongado é a tadalafila, que é o Cialis, que pode chegar até 36 horas. Né? Também de novidade, que já não é tão novo, é a questão do uso diário. Né? Então, existe a possibilidade para o indivíduo utilizar a tadalafila todos os dias. Tá? Isso dá uma vantagem do indivíduo não ter que ter hora para tomar uma medicação, né? Ele pode responder independente do momento que ele está tomando.
Só que isso, para alguns indivíduos, é usar remédio mais do que ele precisa, né? Porque ele tem atividade sexual 2 vezes por mês. Ele está tomando um remédio todos os dias para ter 2 vezes por mês. Então, eu considero que isso acabe não sendo uma vantagem tão grande. Mas para aqueles indivíduos que têm uma frequência maior, é sim um avanço, tá? Em relação às drogas injetáveis, né? Você citou a papaverina, realmente era a única disponível, né? Quando nós fizemos faculdade, né? Era a única disponível. Depois surgiram outras drogas injetáveis, a prostaglandina, né, a que tem aprovação para isso, mas ainda se manipulam várias drogas, a papaverina junto com a prostaglandina, junto com a fentolamina. Então existem farmácias de manipulação que fazem uma espécie de um coquetelzinho que também pode ser utilizado com bons resultados para quem se adapta, né? Desde que possível, nós utilizamos as drogas orais inicialmente, né? As drogas orais, elas têm um perfil de efeito colateral relativamente baixo, né? Não dão muito efeito colateral, algumas dão dor de cabeça, algumas dão dor muscular, no caso da talafila, algumas dão rubor facial, a pessoa fica vermelha, né? Obstrução nasal, mas assim, em geral, são bem toleradas essas drogas, né? Para quem não responde ou não se adapta, existem essas injeções que podem ser utilizadas, né? Mas também não é todo mundo que se adapta, né? Toda vez que vai ter uma relação, dá uma injeçãozinha no próprio pênis, né? Sim. Não é todo mundo, né? Legal. Eu acho que nós falamos aí de uma maneira clara e simples, Agostinho, mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que esse é um tema muito importante do ponto de vista de qualidade de vida, né? Uma vida sexual satisfatória faz parte da nossa vida e ela é possível independentemente da idade. Então, existem tratamentos, né? Hoje são várias modalidades de tratamento e é possível a escolha de acordo com o perfil da pessoa, justamente de acordo com o que ela deseja fazer, tá? Então, não é algo para ficar sofrendo sozinho, né? É algo que é sim passível de tratamento e de uma melhora, como eu disse, da qualidade de vida global. Como foi falado há pouco, não tentar fazer a automedicação. Procure o seu urologista vai te pedir alguns exames, passar por um cardiologista e aí você ter segurança no que está fazendo, não ter aí surpresas desagradáveis. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Agostinho aqui no nosso estúdio, gostaria de agradecer a você, nosso telespectador, e ficar aqui um convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prever Saúde. Tchau!